esse cunho de frequenciamento até ele foi feito pelo Lael, né, o Lael Fanin. Então a palavra do frequenciamento, que eu acho que foi muito bem proposta por ele para tentar explicar isso que acontece. Então o que aconteceu? Basicamente a gente estava numa churrascaria, né, aqui em Orlando, e tinha um rapaz que estava atendendo a gente na churrascaria. Só que quando o rapaz veio servir a carne do meu lado, o que acontece? Eu comecei a sentir ele, e no meu mental eu começo a ver o que está acontecendo. Só que aconteceu uma coisa muito estranha, porque eu vi que ele estava com uma preocupação muito grande com a família dele, e eu estava vendo que a família dele ia fazer uma travessia pelo México. Eles iam tentar entrar aqui nos Estados Unidos pelo México. Então, num primeiro momento, eu não cheguei abrindo tudo para ele, até porque eu também tenho vergonha de falar isso para as pessoas, né? É muito estranho você chegar assim e você começar a falar tudo e as pessoas às vezes se assustam, né? E ele se assustou. Mas eu fui devagar. Então eu cheguei para ele e falei, olha, você não precisa se preocupar com a sua família, não. Na verdade, eu comecei a conversar com ele, perguntar a religião dele. Perguntou qual a religião. Ele falou que a família dele era muito cristã, mas que ele não tinha uma religião. E aí quando ele falou que não tinha uma religião, para mim aquilo ali foi uma brecha. Aproveitou, né? Aí eu falei para ele, olha, não se preocupa que a sua família tá bem, aquela coisa toda. Mas quando eu falei isso para ele, ele já me olhou assim. Mudou o semblante, né? Ele olhou meio que de rabo de olho, entendeu? E ficou me olhando assim, não entendendo. E aí eu tava explicando, né, que na verdade isso não tem nada, frequenciamento não tem nada a ver com religião. Frequenciamento tem com a questão de você conseguir enxergar as ondas, a energia, e na sua tela mental aparece o que está acontecendo, e que na verdade é o pensamento da pessoa. Então eu passei essa informação para ele, pontual, e tudo bem, continuamos. Ficamos lá comendo, continuamos comendo, aquela coisa toda. E uns 20 minutos depois ele grudou do meu lado, né? Que ele ficou bolado com a informação, essa que é a grande verdade. E aí ele veio me perguntar, mas por que você falou aquilo? E aí eu senti que eu poderia abrir para ele. Então eu abri, olha, eu falei, a sua família vai fazer uma travessia pelo México, entendeu? Se você for fazer essa travessia agora, aí desculpem a palavra, gente, eu falei para ele, vai dar merda, entendeu? Se fosse você, eu tomaria bastante cuidado com isso que vai acontecer, com essa travessia que vocês vão tentar fazer nesse momento. E aí ele foi cada vez mais arregalando o olho, foi ficando branco. Minha filha que estava do meu lado já grudou no meu ouvido, falando, mas o que você falou para ele, papai? O que você está falando para ele? Que ele tá todo nervoso, está todo aí. E eu estava explicando que eu estava vendo na minha tela mental o que estava se passando com ele, ou queria passar, né? E então eu fiz um comunicado, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu passei a informação. Mas eu até brinquei com a Meire, porque quando eu falei que eu passei a informação, eu já brinquei com a Meire, falei, pô, Meire, ferrou. Porque o que acontece? Quando a gente passa esse tipo de informação também, a gente está ajudando, né? Então a gente está indo contra um sistema, né? E um sistema também que quer que algumas coisas aconteçam. Então na mesma hora eu já comecei a sentir uma energia meio que errada, que é meio como se vissem, putz, estão falando... entendeu? Prevendo o futuro. Porque você interferiu, na verdade você acessou uma das linhas. Isso, e falei pra ele, ó. E falou pra ele. Entendeu? Não sei agora o que o rapaz vai fazer, né? Com a informação foi passada que, né? Que seria perigoso, mas pelo menos pelo que eu tava vendo, ia dar problema com a família dele atravessando o México nesse momento, entendeu? E eu espero que eu tenha feito bem, né? Então isso é uma potencialidade que a gente chama que é frequenciar, você entender as ondas, você ver o que as pessoas estão fazendo e você sentir, né? Sentir dentro da sua tela mental, né? Não.